Vamos lá. Tem sido um grande herói. Jorge Felipe fez um apelo a todo mundo, nos bastidores que vocês não sabem. Fez um apelo aos vereadores, todos, de ontem para hoje. Falou o seguinte: preocupado com o projeto dele e preocupado com a instituição Câmara. O apelo de Jorge Felipe foi o seguinte: por favor, independente do posicionamento de cada um de vocês, vamos ao plenário amanhã. Não vamos deixar o plenário cair sem quórum. Vamos debater o projeto. Esse foi um apelo que ele fez de um homem público que tem sua posição, mas representante de uma instituição não quer que ela saia, de fato, chamuscada, vamos colocar assim, desse evento. Vossa Excelência tem uma parte? Por favor. Permite? Toda a honra. Lembrando, Vossa Excelência citando a questão da proposta, do plano de cargo e salário dos professores, dos profissionais de educação. Dos profissionais de educação, eu recordo-me que eles estavam contra de uma forma absolutamente radical. Verdade. A Câmara foi alvo de incompreensões. Foi sitiada, agredida, invadida, incendiada. Passados 2 anos, os professores que eu encontrei no meio da rua diziam assim: ainda bem que vocês aprovaram esse plano de cargo e salário. Sabe, daqui a 2 anos, eles vão dizer assim, ó, os motoristas de aplicativo: ainda bem que vocês aprovaram isso na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Rápido, vai. Jorge, por favor. Não tá. Alô? Jorge, juiz, olha os acréscimos, eu só queria dizer que o que eu conheço dos profissionais de educação, muitos deles que não tiveram enquadramento por formação, que não foram enquadrados naquele momento, que não garantiam um terço de férias, e eu estava do lado de lá tomando bomba. Essa opinião que o senhor deu aqui sobre os professores não é unânime, só para registrar. Eu acho o dia 1º de outubro muito ruim. Não. Eu quero dizer sobre os profissionais de educação, a minha fala aqui agora. Obrigado. Presidente, olha os acréscimos depois, hein? Vamos lá. Eu queria fazer um apelo tanto ao presidente, tanto ao presidente Jorge Felipe quanto ao Tarcísio Mota, viu, Tarcísio? É um exemplo. O centro do exemplo é a professora Lourdinha naquele cenário do tipo: vocês não ouviram os alunos. Não quero entrar na discussão inconciliável de quem tinha razão naquele momento. Até porque em respeito ao pessoal que está nas galerias. Jorge Felipe está lutando um combate inglório, porque está claro que não tem quórum nessa sessão. Está claro, já houve 2 medições e as 2 medições mostraram que não há quórum. Neste momento, há menos quórum ainda do que tinha antes. Então, claro que eu sou um liberal, e aí há que se estabelecer uma grande diferença entre liberalismo e anarquia. O liberalismo, uma coisa é Estado mínimo, outra coisa é não ter Estado. Uma coisa é claro, é óbvio. Olha aqui, vou fazer, viu, Tarcísio, você é professor de história, me corrija aqui que você, nessa área, é muito melhor do que eu, óbvio. Toda tecnologia que chega quebrando paradigma, ela chega criando confusão social, sempre chega. Na época vocês não mostrando respeito, vocês estão prejudicando muito o argumento de vocês, muito menos não ouvindo. Primeiro, escutar. Na época da Revolução Francesa, os operários das fábricas tacavam seus tamancos dentro das máquinas para parar as máquinas. Os tamancos franceses chamam sabot, daí nasceu a palavra sabotagem. A questão que nós enfrentamos aqui hoje, e é claro que é em proteção ao usuário, em proteção ao cidadão carioca, não é para proteger táxi ou Uber, em proteção ao cidadão carioca. Tem que se regrar algumas coisas, sim.
Tem que haver regramento. Claro que tem. Nesse ponto, há pontos corretos no discurso do presidente Jorge Filipe. Tem que se haver alguns controles, é óbvio, para proteger, repito, não o táxi, não o Uber, o cidadão carioca. Hoje nós chegamos de uma reunião que houve ontem aqui na casa, em que o presidente conduziu e mostrou que é possível chegar a pontos de convergência entre os dois lados. Se conseguiram chegar em 4 pontos de convergência, um deles retirou limitação de carro, retirou limitação de... Enfim, houve 4 emendas que ele vai dar entrada. Se é possível chegar em 4 pontos convergentes, certamente a continuidade do diálogo chegará nos demais pontos necessários para a votação. É possível fazer. Se qualquer um dos lados quiser, na força bruta, enfiar a goela abaixo do outro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vocês têm que entender isso. Se o projeto for aprovado como está, a Câmara Municipal não vai votar, vai ser ruim para todo mundo, ou vai votar e vai cair na justiça. Ouçam a voz do próprio autor. Discutam, sentem à mesa e discutam. Porque se foi possível encontrar 4 pontos de convergência, procurem o consenso e não o dissenso. É ele que vai levar à aprovação de um projeto que seja bom para todo mundo e principalmente para o usuário. Se seguir nessa radicalização, vai perder todo mundo. Todo mundo. Esse é o ponto que vocês precisam entender. Para encerrar, presidente, eu quero deixar claro uma coisa aqui. Ainda há, acho que 4 ou 5 vereadores inscritos ali. Quando der 6 horas, acabou o tempo regulamentar da sessão. Se houver uma votação com terceiro verificação, já houve 2, esse é o regimento que diz, se houver uma terceira verificação sem quórum, a sessão cairá. É importante vocês entenderem as regras dessa casa. O importante hoje é a casa discutir e é importante vocês terem, se vocês estão aqui dentro, de alguma forma vocês têm alguma liderança nas categorias de vocês dois. As lideranças, ser liderança, parte do pressuposto que vocês estão imbuídos também de uma responsabilidade com as pessoas e com as vidas de cada um que está lá fora. Essa responsabilidade exige serenidade, educação, não ficar gritando enquanto o outro está falando, ouvir e dialogar. Se não houver isso, se não houver respeito, se não houver compreensão do que está acontecendo, não há vitória para ninguém. Não há vitória para nenhum dos lados. É isso. Sentem na mesa, há uma oportunidade de mesa aberta. Sentem na mesa, entendam por que os vereadores não estão presentes, por que os vereadores que não estão presentes não estão votando. Achem os pontos de consenso e vai ser bom para todo mundo. Presidente, era isso. Obrigado. Para discutir o projeto, o nobre vereador Renato Cinco. Senhores, eu volto a reiterar o pedido de respeito aos vereadores no plenário, que respeitem a sessão. Eu tenho percebido de maneira pontual que são poucas pessoas de fácil identificação que estão desrespeitando o andamento da sessão. Peço que os senhores mesmo policiem essas pessoas e botem para fora, senão a segurança assim o fará. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Esse, para mim, é um dos momentos mais difíceis nos meus 7 anos aqui na Câmara Municipal. Normalmente é fácil. Em geral, a maior parte dos projetos que tramitam nessa casa, você vê claramente a contraposição entre os interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras e da população em geral e os interesses de grupos empresariais. E aí, para mim, é fácil. Sempre que o contraponto é entre o capital e o trabalho, eu facilmente me decido pelo trabalho.
pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Hoje, a situação é muito difícil para mim. Muito difícil ter que votar num projeto que contrapõe dois grupos de trabalhadores que precisam sobreviver, precisam sustentar suas famílias, precisam poder trabalhar. Aparentemente, aliás, a minha dúvida, para ficar claro, não diz respeito à necessidade de regulamentar o trabalho dos motoristas de aplicativo. Eu não acredito no livre mercado. Eu acho que todas as atividades econômicas têm que ser regulamentadas. Todas. Todas. Porque quando não há lei que proteja o trabalhador e a trabalhadora, o capital vai até as últimas consequências, sem se importar com a vida de ninguém. Nós vamos regulamentar tudo. Alguém acha que existe livre mercado de água mineral, por exemplo? Não existe. Água mineral é regulamentada. Você diz como é que é o rótulo, como é que tem que ser a produção, quais são os cuidados que tem que se tomar com a higiene. Então, para mim, a dúvida não diz respeito a se deve ou não haver a regulamentação dos aplicativos. O problema é o seguinte, para mim é o seguinte, esse projeto, como ele está apresentado, ele tenta solucionar os problemas econômicos causados pelo Uber aos taxistas, criando problemas para os motoristas do Uber. É assim que esse projeto está dado. Temos que reequilibrar as coisas, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que quem tinha que perder com essa regulamentação não é o motorista do Uber, é a empresa Uber. Não é o taxista. São as empresas que exploram os taxistas auxiliares. É o Estado. É o Estado que submete a categoria a uma hiperregulamentação. Se eu tivesse força política nessa casa, o projeto que a gente estava discutindo aqui, ele teria uma direção diferente. Eu gostaria de discutir como efetivamente proibir empresários inescrupulosos de explorar os taxistas auxiliares. Como impedir, por exemplo, que o taxista tenha autonomia em nome dele, mas sirva de laranja para uma empresa que o obriga a se submeter a esse tipo de negócio escuso. Quantos taxistas titulares no Rio de Janeiro, na verdade, trabalham como auxiliares de quem fica com a sua autonomia na mão, sob controle efetivo? Por outro lado, senhoras e senhores, eu gostaria de discutir como libertar os motoristas dos aplicativos das taxas extorsionárias que são cobradas pela Uber, pela 99 Táxi, por exemplo. Era isso que eu queria discutir. Eu queria uma solução que aumentasse a renda dos taxistas e dos motoristas de aplicativo. Essa é a solução que eu gostaria de encontrar. Vocês, motoristas de táxi, motoristas de aplicativo, ao invés de estarem brigando um com o outro aqui, vocês tinham que se unir para brigar contra os empresários que exploram vocês, brigar contra as empresas de táxi que exploram ilegalmente autonomias, brigar contra a Uber, brigar contra 99% que explora os motoristas. Não é igual, eu acho que um caminho seria desburocratizar o serviço de táxi, diminuir as despesas que vocês têm com a excessiva regulamentação.
Da mesma maneira, a Uber serve para quê? Se a Prefeitura do Rio de Janeiro quiser, amanhã ela cria um aplicativo cobrando 5% ou não cobrando taxa nenhuma dos motoristas de aplicativo na nossa cidade. O projeto, como está apresentado, ele busca solucionar a queda da qualidade de vida dos motoristas de táxi, prejudicando os motoristas dos aplicativos. Então, para mim é muito difícil escolher um lado nessa história. E eu só quero, pode ser igualar, pode ser. Eu só quero encerrar dizendo o seguinte: hoje, motoristas de táxi e motoristas de aplicativo estão numa disputa por esse mercado. Amanhã, vocês estarão lutando contra o grande capital internacional que já decidiu acabar com a categoria de motoristas e substituir os trabalhadores e as trabalhadoras como motoristas por robôs. O Salão do Automóvel de Detroit anunciou que daqui a 2 anos vai começar a venda mundial dos carros autônomos, dos carros sem motorista. E o grande capital não está preocupado se vai tirar o emprego do motorista de táxi ou do motorista de aplicativo. Eles estão de olhos nos empregos de todos vocês, e também dos motoristas de caminhão, dos motoristas de ambulância, dos motoristas de transporte escolar e etc. Preste atenção que essa batalha entre vocês não vai ser a batalha mais importante pelos empregos e pela renda de vocês. A batalha mais importante virá nos próximos anos através da tentativa de extinguir o emprego de motorista. Obrigado. Para discutir o projeto, convido o nobre vereador Leonel Brizola, que dispõe de 15 minutos. Senhores. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. Bom, este projeto vai definir na cidade do Rio de Janeiro e no país quem vai estar com Tiradentes ou vai estar com Silvério dos Reis. E por que digo isso? Vamos fazer um breve histórico. Aliás, eu aprendi com meu avô Leonel Brizola e também escutei, César Maia já repetiu isso? Fica fácil perceber onde é que está o capital, Renato Cinco. Basta ver as plaquinhas produzidas e as placas de papel. A única posição que um político não pode ter é a posição fetal. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que decidir sobre a questão. Existe uma lei federal, e eu vou fazer agora uma questão mais didática. A lei 12.587. Para aqueles que acham que é o carioca que vai regulamentar. Não, existe uma lei federal, e ela diz claramente que quem regulamenta, quem cria as diretrizes, fiscaliza, é o município. Portanto, esta casa hoje está fazendo
o seu dever cívico e democrático. E aí, dentro dessa fiscalização, que é o serviço, há questões como a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade. Os municípios devem cobrar os tributos, exigir o seguro, o APP e o DPVAT, e aqueles autônomos aqui são a inscrição no INSS individual. Motorista do aplicativo e só pode ser autorizado CNH com EAR. E veículo que atende os pré-requisitos. E é justamente essa matéria que nós vamos tratar aqui. Certidão negativa de antecedentes criminais. O Supremo Tribunal Federal disse que não pode proibir. O Supremo Tribunal disse que não pode proibir. Mas não pode contrariar a Lei 1340 de 2018, que é a atualização da mobilidade urbana. Eu quero que os vereadores voltem a estudar o que é mobilidade urbana, porque é disso que se trata aqui. Isso foi em maio de 2009, é essa a tese do Supremo. Os municípios não podem contrariar esta lei, 13640 de 2018. Os princípios dessa lei, da mobilidade urbana, no seu artigo 5º e 6º, vou enumerar. Desenvolvimento sustentável, segurança das pessoas, mitigação dos custos ambientais, da poluição. O GNV pode poluir menos, mas como combustível fóssil também polui. Garantia da sustentabilidade do transporte público. E é isso que nós estamos trabalhando e discutindo sobre isso. O estudo da COP, a melhor universidade do Brasil, considerada agora a UFRJ, demonstrou claramente, cientificamente, embora a Uber não quis abrir seus dados, que as empresas de aplicativos estão competindo com os modais de transporte público, como metrô, ônibus e trem. E aí eu vou dar um exemplo, vamos na história, porque eu acho que a história é o maior motor para nós enfrentarmos essa obscuridade e essa confusão. Eu não posso, primeiramente, eu não posso querer pleitear uma sobrevivência de emprego, destruindo outros empregos. Isso se chama capitalismo predatório. Em nenhum país isso é aceito. Nós estamos descumprindo a lei federal. A prefeitura não cumpre a lei federal, não fiscaliza, não regulamenta como deveria ser. Então, o legislativo, através de um estudo técnico, científico, demonstrou que nós precisamos regulamentar, já que a gente não pode proibir. Quem se lembra da Parmalat? Sabe como é que começa a Parmalat, uma multinacional? Ela começa nos interiores, comprando leite do produtor rural. E aí, ele chega para o produtor rural, passando as cooperativas, e diz: quanto é que tu paga para a cooperativa no teu saco de leite aí? Olha, a cooperativa compra meu saco de leite por 90 centavos. Pô, eu te pago R$3. Pô, maravilha. Maravilha. Não é? Maravilha. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aos liberais
de plantãozinho que adoram do mercado e que muito partido que se diz novo, mas para ser candidato nesses partidos precisa de 200 mil na conta. O que aconteceu? A empresa multinacional quebrou todas as cooperativas. E ao final, o que ela chegou para o produtor? Olha, agora eu não posso pagar mais 25 centavos, eu não posso pagar mais R$3. Agora eu vou comprar por 25 centavos. É exatamente o que a Uber faz no nosso país. É dumping social, ou seja, ela quebra todo tipo de concorrência, porque é uma concorrência desleal, e após a quebradeira, ela gera monopólio. E após o monopólio, é ela quem vai dar a tarifa. Eu entendo. E eu vou citar mais um artigo. Nosso tempo está se exaurindo. Eu vou citar o artigo 22 da mobilidade urbana e o artigo 23. E a hierarquia como deve ser, segundo essa lei federal. Ou seja, o artigo 22 diz claramente: planejar de acordo com esta lei. Planejar, vereadores, planejar de acordo com esta lei de mobilidade urbana. Ou seja, avaliar e fiscalizar os serviços, coisa que não tem sido feita. Basta ver a precariedade dos automóveis do Uber, que é um explorado e não tem dinheiro para pagar sequer a reforma do carro. Artigo 23. Vou pedir artigo 23. Artigo 23. Cobrar tributos. Somente o ano passado, a Uber remeteu para sua matriz, ou seja, os Estados Unidos, 4 bilhões de dólares. Sabe quanto que ela pagou de imposto? 1%. Ou seja, entope as nossas ruas, gera trânsito, precariedade do trabalho. Ou seja, se um desses trabalhadores se acidentar, ficar inválido, não vai ter nem direito à aposentadoria. Quem é que vai pagar essa conta? Desestimular o uso de determinados serviços. Ora, se o estudo da COP comprovou que há uma competição desleal com o táxi, que ela concorre de igual para igual com os transportes de massa, o artigo 22, nós precisamos solucionar, que é combater e fiscalizar os serviços. E o artigo 23 vai mais a fundo. Desestimular o uso de determinados serviços lesivo aos transportes públicos de massa. Vincular a receita que eles têm sonegado, vincular a receita à infraestrutura urbana do transporte coletivo. Só no município do Rio de Janeiro, quase 60 linhas quebraram por competição desleal. A hierarquia, eu sei que vai... A hierarquia dos transportes é o seguinte: é uma pirâmide invertida. Em primeiro lugar na pirâmide estão os pedestres. Em segundo, os ciclistas. Em terceiro, o transporte coletivo. Em quarto, o transporte de carga. E em último, o veículo particular. Então nós estamos na contramão da lei de mobilidade urbana e principalmente, em desacordo com a lei federal. Aliás, a Uber está tentando inverter a lógica dos transportes. Ou seja, por isso, nós temos como obrigação corrigir essa anomalia. Não posso passar da hora. Eu continuo depois com a minha hora. Esgotado o tempo regimental, dou por encerrada a sessão.
Mas antes, convoco sessão para a próxima terça-feira, às 14 horas. Gostaria de lembrar os senhores nas galerias. Gostaria, antes de encerrar a sessão, agradecer muito a compreensão e respeito dos senhores hoje aqui presentes. E na próxima terça-feira continuaremos esperando que esse respeito se mantenha. Obrigado. Está encerrada a sessão.